Sejam bem-vindos a mais um Café com Bizus. Mas café com bizus a essa hora, professor Alexandre? É edição especial. Logo hoje, segundo dia da semana do Intensivão 4K2. Não dá para não ter o Café com Bizus às 8 da manhã e às 8 da noite, pessoal. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Bizus, edição especial às 8 da noite. Então teremos nessa semana Café com Jesus às 8 da manhã e às 8 da noite. Sempre conversando com professores, alunos meus, que trarão as suas contribuições sobre as impressões com o projeto 4K2. É uma satisfação imensa estar promovendo, está tendo a oportunidade de promover esse projeto para vocês, trazer para vocês os meus sentimentos com relação às aulas particulares, a minha experiência, a minha prática, de muitos e muitos anos fazendo isso. E hoje, o nosso convidado especial, esqueci de fixar, professor, meu convidado especial já está aqui, fixando o nosso tema. Meu convidado especial, o professor William Mourão, está aqui conosco, para conversarmos sobre o projeto 4K2, para ele dar as suas impressões sobre o projeto 4K2, sobre o que ele vem aprendendo com esse projeto, sobre o que ele vem, o que tem feito diferença na vida dele. Então, é um grande prazer. Eu fixei o tema como cada aula dele vale 3x. Como assim? Cada aula do professor Alexandre vale 3x? Ele vai contar para a gente essa brincadeira que ele faz comigo em toda a aula. Gente, é um grande prazer. Professor Marconi conosco, professora Cássia, Sofia, minha aluna querida, aqui conosco, Micro.clínica, gostaria de saber o seu nome, Micro.clínica. Pessoal, como eu sei que a gente está mobilizando muita gente do Brasil, eu queria que vocês deixassem os nomes de vocês aqui e o estado de onde vocês são, para ver como é que está representado o nosso país, o nosso Brasil, nesse momento aqui, nessa live, nesse bate-papo, nesse Café com Bizus, edição especial. Então, o Café com Bizus foi um projeto que eu criei há algumas semanas atrás. Estamos no 21º episódio, com essa intenção de trazer para você bizus, dicas especiais sobre aulas particulares. A coisa foi ficando tão legal que eu resolvi nessa semana do Intensivão 4K2, além das aulas segunda, quarta e sexta que eu dou, trazer para vocês também o testemunho, a impressão de professores que estão em diversas fases do seu 4K2. Então, hoje o professor William é uma ótima experiência para vocês fazerem comentários e perguntarem. Professora professora Kellen, Rio Grande do Sul, Praia do Cassino, professora Kátia, Sorocaba, São Paulo, professora Cássia, Paraná, eita, terra boa. Seja bem-vindo, Vitor Dias, Júnior, professor Esther, todos conosco, né? Os professores que já estão fiéis desde a semana passada aqui comigo. E vamos conversar com o professor William, ver as impressões dele. Queria saber, pessoal, se o som tá bom, se a imagem aqui tá ok, se está tudo direitinho. Eu estou fazendo um teste de posicionamento diferente aqui, já que hoje o bate-papo é só pelo Instagram. Queria que vocês me passassem aqui. Enquanto isso, Juliana Bacelar, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Vou convidar agora o professor William para um bate-papo. Professor William, achei o professor. Opa. Seja bem-vindo, professor William, um grande prazer. Boa Seja noite muito aí a todos. esse Café com Bizus. Deixa eu posicionar aqui para ficar bem enquadrado. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Boa noite aí a todos que estão aí conosco essa noite. O som tá legal? Tá dando para ouvir direitinho? Estou te ouvindo. Vocês conseguem me ouvir também, pessoal? Tá tudo certo? Tá me ouvindo, professor William? Tá perfeito. O som tá perfeito. Não sei se perfeito. Que ótimo, que ótimo. Professor William, primeiro eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos
colegas professores, talvez alguns universitários estejam aqui, porque eu estou também trazendo essa oportunidade do 4K2 para universitários, voltando à minha raiz. Eu comecei a dar aulas particulares enquanto universitário, eu era estudante de engenharia, e a minha contribuição para esses professores é também dando essa oportunidade. Então, eu fui em busca de universitários também, na internet, para a gente poder dar oportunidade a todos que tenham a ver com esse projeto, e para mim os universitários também têm. Além disso, temos professores, temos amigos aqui provavelmente, para compartilharem conosco essa uma horinha aqui que o Instagram nos dá para bater esse papo. Então, eu gostaria que você começasse se apresentando, e em seguida eu começo a fazer algumas perguntinhas para você, professor. Tranquilo. Pessoal, boa noite, eu sou o professor William Mourão, tá certo? Eu dou aula de matemática, dou aula de física também, de química, né? Eu estou morando em João Pessoa atualmente e estamos aí hoje para fazer uma contribuição aí com o pessoal que estiver interessado, né, no tema. Com certeza vai ser de grande valia para vocês. Ótimo. Professor William, conta para mim como é que você me conheceu. Como é que eu apareci para você? Eu fui mais um louco na internet lá falando de R$ 4.000. Como foi que eu apareci? Qualquer um que estiver presente aí na reunião, né, com certeza vai lembrar que na hora que você abre o Instagram e começa a mexer no feed lá, você vai encontrar muita propaganda, muita publicação de aluno, de professor, né? E foi numa dessas aí que eu me encontrei, professor, né? Eu vi lá uma propaganda sua, né, sobre o 4K2. Eu comecei com aulas particulares, né? Eu sou engenheiro, depois eu me licenciei em matemática, mas e aí o 4K2 para mim ele não pareceu estranho nem absurdo, porque eu já sabia que era possível, né? Eu já consegui fazer na minha época de estudante, né? Mas então você já tem experiência com 4K2, professor William? Com certeza funciona, tá? Que legal. Isso aí é um fato. Agora, eu queria pegar mais a parte de internet, né? Era a parte que eu queria, né? E aí foi a hora que eu entrei e comecei a lhe acompanhar, entrei lá no grupo do Telegram, depois eu entrei né? Comecei a pegar as aulas de mentoria. E o que te incentivou, professor? Então, você tem uma história para contar que eu gosto, que foi eu acho que nessa pergunta está enquadrado. O que te incentivou a participar das aulas de mentoria? O que te incentivou a aceitar esse desafio do 4K2? A história que você tem para contar é interessante. Se você não abordar, eu vou abordar aqui. De que forma que o professor Alexandre conseguiu te conquistar? Na verdade, eu sou, como é que eu posso falar? Eu entrei por acaso, né? Eu já sabia que funcionava, mas queria saber um pouco mais. E aí digamos que eu paguei para ver, né? Eu entrei pagando para ver. E aí entrei lá na aula de mentoria, assim como quem não quer nada, já cheguei atrasado e tudo. Aí o professor fez questão aí de parar a aula dele, né? Voltou. E professor William, seja bem-vindo e tal, foi extremamente solícito, muito atencioso, voltou o que ele estava explicando, né? E aí deu toda a atenção possível, e naquele momento ali, o rapaz, esse cara aí, ele tem algo a mais para ensinar com certeza absoluta, né? E como eu sempre costumo pensar, né? Eu acredito que ninguém sabe de tudo, né? Quando o cara chega num ponto que ele acha que sabe de tudo, com certeza ele não sabe mais nem o que ele está falando, né? Com certeza ele está sempre aprendendo, sempre passando experiência para alguém. E foi o que me fez assistir às aulas de mentoria. Estamos ainda no processo, né? Estou gostando bastante. Muito bom. Foi exatamente isso. Na realidade, professor, foi nas aulas eu acho que foi na segunda aula da semana da Jornada 4K2 que a gente promoveu.
Aí foi quando o professor William entrou atrasado, e eu confesso que eu nem me lembro de ter sido o professor William, mas eu faço muito isso, né? Quem me assiste sabe que eu gosto muito de revisar conteúdo dado. Então, provavelmente, eu falei, opa, professor William, você que está perdido, deixa eu te situar. E viu, gente, como é que uma simples atenção que a gente dá aos nossos clientes, aos nossos seguidores, já faz total diferença, gente. Então, percebam a importância. Eu falei muito isso na aula, professor. Eu dei uma aula ontem e um dos assuntos que eu abordei foi esse. Como você deve interagir com o seu cliente, né, com o seu aluno, de que forma você tem que interagir, você tem que ouvir o cliente, você tem que ser solícito, você tem que gerar conexão e empatia. E foi o que eu acho que deu certo com o professor William, ou seja, foi uma técnica que eu utilizei e deu certo com o professor William, eu fiquei extremamente feliz. O professor William é muito aplicado, extremamente inteligente, as aulas fluem muito bem com ele. O professor William tem me ensinado muita coisa, a troca que a gente está tendo com a turma, a troca que eu estou tendo com a turma do professor William tem sido maravilhosa, pessoal. Eu até falei na aula de ontem, eu trago as técnicas, eu trago o projeto, mas eu aprendo junto com cada um que raciocina comigo em cima do projeto, que raciocina em cima das técnicas utilizadas, do processo como um todo, né? E o professor William, ele tem contribuído bastante, enquanto ainda estudante do projeto, o professor ainda está na turma, está em formação ainda, e já tem contribuído, trazido muitas experiências, já que ele também veio, né? O professor William, eu sou também engenheiro, acho que eu não sei se eu comentei isso nas redes sociais, eu sou engenheiro eletrônico, então temos algo em comum, e o professor William, ele tem trazido umas reflexões bem interessantes para a nossa turma, né? Muito, muito legal. Professor, e o que você tem achado das aulas de mentoria, né? Você, então, quis participar das aulas de mentoria. O que você tem achado das aulas de mentoria? O que você tem achado sobre o projeto? Ele tá te surpreendendo? Está faltando alguma coisa? Conta um pouquinho para a gente. Vou começar do começo, né? Assim, a gente, Uhum. eu tô numa rotina aqui de trabalho extremamente árdua, né? Estou trabalhando demais e eu já tratei da parte de aulas particulares no começo da minha carreira. Eu levava na situação de bico, né? Não, é um bico aqui enquanto estou me formando em engenharia, depois eu vou virar engenheiro e acaba que a gente vira professor. Vira professor, é o mosquito que pica a gente, né? A gente já nasce para fazer isso e acaba virando professor sem saber nem o que vai ser. Era a É o última mosquito coisa do que dom. passava na minha cabeça e foi o que hoje eu exerço, né? Com todo o prazer do mundo. Quem é meu aluno sabe que eu faço de maneira, né? Bem, com bastante gratidão, né? A minha profissão. Mas a ideia, professor, é que pelo fato de eu estar com muita aula, muito atarefado, e eu estar, como é que eu posso falar? Eu estava trabalhando muito, mas eu não percebia porque eu estava saindo de casa, né? Eu chegava, minha filha estava dormindo, e eu já às vezes nem via ela antes de dormir, né? Assim, quando eu fiquei dentro de casa, eu percebi que eu estava, devido à pandemia, claro, né? Eu percebi que eu estava dentro de casa, mas que ao mesmo tempo eu não estava com a família, né? Porque eu estava ali todo o tempo sentado em frente ao computador, dando aula, né? E aí chega uma hora que você tem que se perguntar, né? Sua filha é pequena, tem 4 anos de idade, e você se pergunta, poxa, será que eu vou passar aqui 10 anos nesse ritmo aí frenético e vou ver essa moça crescer de longe, tão perto, né? Então, essa foi a minha ideia, né? A minha ideia foi, eu sei que funciona, que o 4K2 funciona porque eu já fiz, eu já passei por ele, só que eu passei por ele de forma desorganizada, né? Como um estudante, começando aleatoriamente, errando, acertando. E, e hoje eu vejo o tanto de coisas que eu errei, né? Na parte das aulas particulares. E assim, o projeto que eu quero para mim no futuro é ter mais tempo comigo, né? Ter mais tempo comigo para dedicar à minha família, para dedicar à minha esposa e
com certeza absoluta, eu percebo agora no momento que é possível você passar o que você às vezes encara como um bico, né, para uma profissão, assim, um tratamento profissional, administrativo para aquilo ali, né? Para que você Nossa. consiga fazer o seu tempo, para que você consiga se organizar. Né? E esse vai ser o meu objetivo aí para o futuro, né? Então, essa foi a minha ideia. E a mentoria, ela está ajudando demais nesse aspecto aí, porque ela possibilita com que você organize essa parte de administração, essa parte de horários, etc, né? São pequenas dicas ali que quando você vai ver lá no final faz toda a diferença, né? Eu digo, primeiro eu me emociono, confesso que me emociono um pouco, porque eu estou vendo na figura, no momento do professor William, o momento que eu passei, exatamente esse momento. Eu não conseguia acompanhar o crescimento do meu filho mais velho, porque eu trabalhava demais, demais, demais. E eu também, eu tive uma primeira tentativa de mudança de vida quando eu deixei de ser funcionário público, porque eu era funcionário público e dava aulas, mas eu não era satisfeito enquanto funcionário público. Fui para a carreira de empresário e percebi a mesma coisa, era muita carga de trabalho, era muita pressão, né, professor? E o tempo passava, eu saía de casa muito cedo, muitas vezes acordado por clientes pelo telefone, falando sobre problemas, e ia dormir pensando em problemas. E exatamente o que o professor William hoje está buscando, eu busquei. E tive coragem e consegui, gente. Eu estou aqui como prova de que é possível, e é muito interessante o fato do professor William já ter feito 4K2. O professor William, enquanto estudante, é uma história muito parecida com a minha. Enquanto É estudante, possível, né? Não é é conversa, não. Dá possível, para né, fazer gente? sim. Eu tenho Eu me lembro que certeza o professor absoluta. William falou numa das primeiras aulas assim, professor, 4K para mim não é problema. Eu falei, o professor William, pense então em 8K, em 6K, em 5K, em 10K. Cada um tem o seu projeto 4K2, porque o 4K2 não são só R$ 4.000, eu não me canso de falar isso. O 4K2 é um projeto de mudança de vida. Então, se você já consegue, se o professor William, gente, conseguiu mais jovem, ou seja, com menos experiência, atingiu o 4K porque acertou no público, imagina agora que já está trazendo a experiência e a gente está só organizando o meio campo. Tem muitos professores que passam pelas minhas aulas que dizem muito isso. A grande maioria que já tem experiência com aulas particulares fala assim, professor, o que faz diferença são as nuances. São as nuances, são os detalhes de organização. Eu fico muito feliz de um professor com experiência, que já chegou ao 4K2, ter tido curiosidade de querer mais. Ele entendeu que o projeto é muito mais do que 4.000. O projeto é a luta pela mudança de vida. O que o professor William está querendo, professor, eu já tenho. Eu tenho esse tempo. Eu digo, olha, é muita satisfação poder viver de aulas particulares só, porque as aulas nos proporcionam isso. Você controla a sua vida, você controla a sua agenda, você controla a sua carteira de clientes, você atende quem você quer. Se você não quiser atender porque não está dentro do seu público, você não precisa atender. Isso é muito bom. Então, eu fico muito feliz com a história do professor William, porque eu confesso que me emociona, porque eu vivi isso, eu vivi essa angústia de ter que trabalhar demais, né, professor? E a gente não tem oportunidade de acompanhar, de ter tempo livre mesmo, de ter tempo durante a semana para fazer o que você quiser, seja dormir, seja ir à feira, eu adoro ir à feira, seja ir ao banco, seja ir ao supermercado, ou brincar com seu filho. Eu sempre levo o Guilherme para passear de bicicleta, eu faço caminhadas de manhã, faço sempre alguma coisa de manhã, o Guilherme vai comigo, né, porque ele estuda na parte da tarde, nessa fase de pandemia também. Então é isso, essa é a proposta, e fico muito feliz do professor William está gostando, né? E dentro das aulas, o que tem chamado mais a sua atenção, professor? Assim, você fala que você já tinha muita experiência, mas a gente organizou mais o meio-campo, e você também citou sobre as aulas de captação online. O que surpreendeu nas aulas? O que vem te surpreendendo para ver se tem professores aqui com
né, se vendo da mesma forma. E eu só, antes de passar a palavra para o professor William, queria pedir para vocês, gente, para vocês falarem, podem perguntar o que quiserem, façam os comentários de vocês, essa live é nossa. Essa live é feita para que a gente amadureça um pouquinho juntos. A gente aproveite esse tempo juntos para conversarmos, tá? A palavra é sua, professor. Pronto, professor. Para você, vou começar com um exemplo, né? Quando eu vim de São Paulo para João Pessoa, que eu estou morando atualmente em João Pessoa, mas morei um tempo, fiz faculdade em São Paulo, morei um tempo bastante ali, acho que 8 anos em São Paulo, né? E quando eu vim, trabalhava já em alguns colégios, mas quando eu vim para João Pessoa, trouxe uma ex-aluna particular, né? Ela disse, não, você está indo, ela não queria, você vê a mentalidade da época, né? Isso eu estou falando de 2014, né? 2014, 2015. Ela, não, você não pode ir agora para João Pessoa, tem que passar em medicina, você tem que ficar aqui ainda para me dar minhas aulas particulares, né? Eu disse, não, mas eu sou nordestino, eu quero voltar lá para minha terra, né? E aí fui, e aí eu acompanhei ela via Skype, né? Mas um negócio bem arcaico, né? Aquela coisa de você colocar no papel, levantar, colocar na frente da câmera, ó, tá enxergando, tá aqui na caneta, né? Aquela coisa bem do Tá tempo da vendo pedra, aqui? né? Isso, do tempo da pedra, né? Então hoje aí a gente está vendo aí que com as ferramentas digitais aí, né, a gente consegue se organizar melhor. Por exemplo, hoje você consegue dar uma aula para qualquer pessoa em qualquer lugar do país, né? Eu participei de um aulão aí Brasil, né? Então de dentro de casa eu consigo trabalhar lá em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então isso aí hoje em dia o celular ele abriu, né, esse leque para a gente. Então assim, as aulas elas têm ajudado nesse sentido de mostrar vários leques, como usar várias possibilidades, como atingir o público certo, que é aquele público que você sabe que quer assistir sua aula, né? Então, para mim isso aí tem sido fenomenal, né? E professor, conta pra gente a história que você está me devendo muito mais, porque mesmo, hein? A cada aula você fica me devendo o triplo, daqui a pouco eu vou ter que ficar com todo o seu patrimônio. Como é que é isso? Estou pagando hoje aqui com a live. Estou pagando hoje aqui com a live. Não, é porque é uma brincadeira que eu faço com ele, pessoal, que eu sempre, como é que eu posso falar? Eu estou sempre cansado, né? O horário da aula é 8 horas, e aí a gente começa. Rapaz, hoje eu não vou não, porque eu estou muito cansado. Trabalhei desde as 7 horas da manhã, estou terminando agora 8 horas, eu não estou aguentando não. Mas vou lá porque ele deve ter alguma coisa bacana para falar hoje. Não, mas já falou isso, já falou aquilo, o que mais que ele tem para falar, né? Aí eu ligo lá, aí termina a aula, mais informação, mais conteúdo. Chega o sono, passa, o tempo ali voa, né? Quando a aula é boa, a gente nem pisca o olho, está acabando, já está na hora de terminar. Bom. E assim, é por isso que eu brinco, eu sempre falo, ó, agora valeu aí 3 vezes o curso aí, né? Teve uma aula que eu falei assim, professor William, você vai estar me devendo 6x, porque eu dei uma informação que era um bizu, lembra, professor? Um bizu mágico. Eu falei, ó, 3x. Aí ao longo da aula eu perguntei, e agora? Ele falou assim, mais 3x, vou ficar pobre de tanto que eu vou ficar te devendo. Eu adoro esse jargão do professor, acho bacana, né? Exatamente. Eu me lembro de uma das aulas tem a professora Efigênia, que faz parte da turma do professor William, que uma vez ela mandou uma mensagem na nossa comunidade, do Telegram, falando, exclusiva para a turma, ela falando assim, hoje eu não aguento, professor, eu não vou ter aula, só se for 1 horinha de aula. Aí eu falei, não, tudo bem, professora, a gente vê o que a gente faz. Eram 11h30 da noite e a professora Efigênia não parava de perguntar. Eu falei, professora, cadê o seu sono? Eu já não estou aguentando mais. A gente estava 3h30 tendo aula e ela frenética. Aí eu falei, professora, cadê o sono? Isso é legal, porque quando é interessante, né, gente, a gente consegue, a gente se supera, né? Bem bacana, né? Quando o assunto interessa a gente, quando a gente está aprendendo, né? Você pisca o olho, passou ali o tempo, 3 horas, você nem sente, né? Percebe. Tá E do meu lado é a mesma coisa. Eu percebo a mesma coisa. A aula, quando vai fluindo bem, né? A história do quadro, da gente ter aula no quadro branco, até depois eu queria ter a opinião do professor, com pilôs de cores diferentes, aí eu enfeito o quadro, aí eu capricho no quadro de lá, de cá, e aí a coisa vai ficando boa, né? Aí eu coloco assuntos polêmicos, em quem está com sono acorda, porque tem que participar da polêmica.
E a coisa vai. Professor, aqui, olha, professor Pedro coloca assim, exato, a busca pela qualidade e profissionalismo, o profissionalismo. Hoje estamos lecionando para Coimbra, na Europa, e Doha, não sei, no Oriente Médio, e de Aracaju, Ceará. Toda orientação positiva e que qualifique. É tudo. Olha Aracati, né? aqui, De Aracati, no Aracaju, Ceará, ali na Aracati, divisa com o Rio Grande do Norte. Aracati, perdão, Terra Ceará. boa, Terra boa, professor? terra boa, perto de Fortaleza, 3 horas de viagem. Ó, Luiz FSTS dizendo professor William é uma inspiração. Olha, Luiz, eu concordo plenamente. É uma Ele aí inspiração. Eu não... é aluno de engenharia, viu, professor? Ele está no caminho aí das aulas particulares aí Opa, tá também. vendo? Olha, tá aqui conosco. Seja bem-vindo, Luiz. É uma satisfação. Nós já passamos por isso, sabemos o que que é, né, professor? Muita Exato. gente aqui, o pessoal se identificando, dizendo de onde são. Muito legal, gente. E o professor William falou uma coisa interessante. Ontem, professor, a nossa aula número 1, ela foi fantástica. Nós tivemos, acho que 200 visualizações. Nós tivemos, eu não me lembro quanto, não sei se foram entre 70 e 80 professores passando, 90 professores, não me lembro, passando pela live. E eu fiz uma enquete no início da live, e acho que 60 professores ficaram assistindo, em média, o tempo todo. E eu fiz uma enquete durante a live de onde que as pessoas eram. E tinha gente de toda parte do Brasil. Que Então, bom. isso é uma prova de que o online funciona. Eu falei para eles, imagina a gente montar esses eventos, né, essa semana, no meio de uma pandemia, com, por exemplo, com algo no Rio de Janeiro. As pessoas gastariam passagem, as pessoas gastariam avião, né? Estadia, alimentação, e as pessoas só tiveram o trabalho de apertar um botão às 8 horas da noite, sem custo, porque estão utilizando a internet. E a internet já é paga, então, assim, usando ou não usando, já é possível, né? J. Exatamente. Guilherme 2X é do Maranhão. Professor, diz para mim agora sobre como é que você acha que o 4K2 ele pode fazer diferença na sua vida daqui para frente, né? Que planos? Você está quase no final do seu projeto, o seu projeto está quase pronto, né, para ser executado, estamos na fase final. E como é que você acha que a implementação do projeto 4, que benefícios que o 4K2 pode trazer para você de uma forma muito prática hoje? Hoje você tem um ritmo de vida, você não quer esse ritmo de vida mais, você quer mudar esse ritmo de vida. Como é que o 4K2 pode colaborar? Quais são as suas expectativas com relação ao 4K2 para o seu futuro? Acho que é bem legal, as pessoas devem estar curiosas para saberem por quê. Eu estou curioso. Professor, no ano que vem, né, esse projeto ele já está começando a ser implementado agora. No ano que vem eu vou colher os frutos dele, né? E a ideia é ter tempo livre, certo? Hoje eu olho para minha filha e eu já olho com esse pensamento. Ano que vem vou ter muito mais tempo para brincar com você, para levar você para a praia, para poder estar com a família, né? Essa é a ideia, é isso que vai me mover, né? A gente sabe que dinheiro é importante, mas é a consequência de um trabalho bem feito, né? Ninguém pode se preocupar com dinheiro. O dinheiro ele vem, ele flui quando seu trabalho é bem feito, né? Então a minha expectativa é conseguir organizar a minha semana, o meu tempo, de modo que eu me dedique à minha família, né? Me dedique a mim e à minha família. Cuide mais de mim, cuide mais da minha família. Essa é a minha expectativa, né? Que foi algo que precisou de ficar em casa, né? Na internet, na frente do computador, para entender o tanto que eu estava distante deles, né? Esse é o meu projeto para o ano que vem. Tão próximo e tão distante ao mesmo tempo, né, professor? Isso. E o 4K2, o projeto, ele vai me ajudar, me ajudando a organizar o mapeamento de como fazer isso aí, né? Ele vai me permitir administração de tempo, organização de horário, metodologia de aula, como trabalhar melhor os clientes, né? Como usar melhor as ferramentas online, como acertar no público-alvo, que para mim é uma das principais
passos que você tem que ter. Você tem que acertar o público-alvo, porque não adianta você, né, dar aula para quem não quer te ouvir, é a mesma coisa que falar para o vento, né? Então, quando você escolhe alguém que está ali, que quer aprender, é melhor, não tem estímulo melhor para um professor do que isso aí. E a fidelização também, a importância da fidelização dos alunos, né, professor? A gente saber formar a nossa carteira de forma que a carteira cresça por si só, né? A gente teve essa aula, acho que na semana passada, né? Se você me permite aí um adendo aí, por exemplo, um pensamento que eu tinha quando eu era engenheiro, talvez até porque estudei muito na raça, né? Muito sozinho, muito abrindo livro, quebrando cabeça para aprender as coisas, né? E nesse processo aí você perde muito tempo, né? Então, quando você está convencido que se você estiver do lado do aluno ali, mostrando para ele o caminho, para que ele não perca aquele tempo que você perdeu, né? No caso, a experiência de como colocar para funcionar, né? O 4K2, olha, eu já errei ali, estou acertando agora, faz assim que vai dar certo, vai funcionar, né? Então, assim, às vezes a gente pensa que a aula particular ela é um bico e tal, mas ela não é. Quando você vai lá no seu cliente e você entrega aquele serviço, você está possibilitando a ele economia de tempo, né? Então, ele precisa daquele serviço. Talvez ele não saiba que ele precisa, mas se ele experimentar aquilo ali, ele vai avançar muito em muitos livros aí que ele não deveria nem pegar, né? Porque já vai ter ali o filé mignon do que ele precisa. O tratamento é cirúrgico, né? A aula particular, ela tem essa grande vantagem. O tratamento, o atendimento, ele é cirúrgico. A gente vai no problema do cliente. E muitas das vezes, como o professor William colocou, a gente tem a oportunidade de mostrar para o cliente que o problema não está só naquela dúvida, que existem outros problemas. Eu faço uma comparação, até falei na aula de ontem sobre isso, com o dentista. O bom dentista, na minha opinião, eu já dei consultoria para uma empresa de odontologia. Eu falava muito isso para os dentistas. Dentro do processo que eu estava acompanhando, etc., eu falava, gente, vocês não têm, se o cliente chega reclamando do canino que está doendo, do dente canino, não é só tratar do dente canino, é pedir para ele abrir a boca e olhar todos os dentes e fazer um diagnóstico completo, mesmo que o cliente não queira o tratamento. Porque é a forma com que nós profissionais temos que lidar com os nossos clientes, dizendo para eles onde é que estão os problemas e as soluções para aqueles problemas. Então, às vezes, trazendo uma analogia para a gente, às vezes o cliente, eu estava dando esse exemplo ontem, para quem conhece um pouquinho de física, às vezes o cliente está com dúvida em leis de Newton, professor, mas não sabe o que é um vetor, não sabe o que é massa, não tem ideia do que seja aceleração. Como é que você vai explicar a segunda lei de Newton para um cliente se ele não tem noção do básico do básico? Ele não vai aprender. Então, o que você tem que fazer? De repente, aquela coisa emergencial, ok, a gente apaga um fogo, o aluno vai fazer uma prova boa, razoável, boa, mas depois a gente tem que voltar e colocar isso tudo organizado. Então, isso faz com que você fidelize o seu aluno, com que o seu aluno adore você, te indique naturalmente para outras pessoas e a sua carteira só cresça, só cresça, só cresça. Então, essa é a visão que eu trago para os professores das aulas particulares. Eu vejo muito a falha dos professores na captação, como o professor William disse, que é complicada, mas está cada dia mais fácil com as ferramentas da internet. O professor William não dormiu, eu me lembro que na aula que ele teve com o Rafael, que é quem faz as minhas campanhas, a turma não dormiu porque é uma aula que abre tanto a cabeça com ferramentas que a internet oferece, Facebook Ads, Google Ads, a gente teve uma aula de Facebook Ads. Gente, a gente vai em busca do público que a gente quer, onde ele mora, qual a idade que ele tem, qual é a preferência dele, quais são os interesses dele, tudo com ferramentas da internet. Então, se você hoje pensa em ir em busca de alunos pelo online, é ilimitado. É ilimitado. O número... os meus alunos ficam surpresos quando a gente faz simulações no Facebook Ads e mostra a quantidade de alunos que existem no Brasil dentro do perfil que a gente tem, né, professor William? Exatamente. Então, é só organizar as coisas. E separando em pilares. Os pilares, eles fazem total diferença, né, professor? Porque você vai sabendo em que pilar que você está.
E o professor William estava falando de administração, a gente vai ter aula de administração ainda, a gente não teve, para trazer a visão de administração para dentro do negócio das aulas particulares. Ah, eu acho, professor, que você vai ficar me devendo uns 9x aí. Essa aí vai ter que vender a tua casa para me pagar, não tem não, não tem como. Com certeza. Muito bom, né? Isso. Professor, com relação aos cifras, o que, que você traria para os professores que estão aqui? O que, que você teria para dizer para os professores que estão aqui com relação ao 4K, as ferramentas do 4K? O cifras é o método, é a ferramenta, o conjunto de ferramentas, de técnicas que leva ao 4K2, mas é mais a parte técnica, é mais operacional. Mas, assim, o que dizer para os professores, para os universitários que estão aqui? Alguns estou vendo que te adoram, falam que Mourão é o poder. Só elogio aqui para o Mourão. Deve ser algum aluno aqui de João Pessoa que está acompanhando. Vários, tá mesmo aqui, ó. Professora Mourão é o poder, ó. Quer ver? Olha, para não falar que eu estou mentindo, ó. Ah, tem uma pergunta aqui, eu vou responder. Pergunta do Guilherme 2x, J. Guilherme 2x, Grande Mourão, Evandro Bio Show, está aqui falando. Professor Mourão é o Evandro melhor de de Biologia. todos, olha. Mourão é o melhor de todos. 2, Berto, sobre 2. E aí vai, é muita gente falando aqui, ó. Agradeço a atenção. Um abraço, grande professor. Tá com a bola toda, professor Mourão. Oi. Grande mestre, olha isso. Agradeço aí a todos aí pela participação aí na nossa live. Mas, professor, diga para quem está aqui, quem tem interesse no 4K2, qual seria você recomendaria o 4K2? O que você tem para dizer para as pessoas que ainda estão estudando, querendo conhecer melhor o 4K2? Pessoal, eu indico demais, tá bom? Não tem assim, eu entrei, como eu falei para vocês, né? Assim, na curiosidade, paguei para ver, né? Achava ali que não ia descobrir o iceberg todo, que era só uma pontinha de iceberg que estava ali para fora do oceano. Mas quando você entra na metodologia, na aula de mentoria, você percebe que tem muito mais coisas que você às vezes até fazia e não sabia que fazia, ou que fazia errado e corrige, né? E com certeza absoluta indico demais. O professor aí, o Alexandre é extremamente dedicado, solícito, tá? Tem prazer no que ele está fazendo, certo? E aí fica aquela dica aí para tanto os estudantes, né, que estejam acompanhando a gente aí quando for para o curso, né, que dá para fazer, quanto para os professores que estão querendo mais tempo, né? Que é o caso de todo professor, porque tem até um amigo meu que ele uma vez me disse assim, a parte mais legal de dar aula é quando você está dando a aula. O trabalho extra que você tem, ninguém vê, né? Então, assim, para você organizar melhor o seu tempo, com certeza você pode ir aí no curso, nas aulas de mentoria, que vocês vão gostar demais. Certo? E as aulas de mentoria, só para dar uma noção para as pessoas que de repente não estão acostumadas, né? Você já me narrou que você fez alguns cursos já, e agora existe essa proposta que eu tenho de aliar videoaulas, etc., com mentoria em si. Eu tenho a minha opinião formada sobre mentoria, mas eu queria a sua opinião, assim, depois eu posso até externar a sua opinião sobre a diferença que a mentoria faz no aprendizado, professor William. Com certeza você tem um acompanhamento mais próximo, né? Então, você assiste, não fica simplesmente uma videoaula, né? Você assiste ali, você gera dúvida, você tira aquela sua dúvida, às vezes até no mesmo dia, quando tem a mentoria. Quando não tem, você anota, já pode perguntar, já pode, né? Então, assim, é diferenciado, né? Eu vou até fazer uma comparação que, nossa, né? É como se você estivesse assistindo a aula numa classe e como se você estivesse assistindo uma aula particular, né? A diferença é exatamente essa. Na classe, você está ali no meio de 50 alunos, você às vezes quer perguntar um negócio que está encabulado, né? Ou se desvia ali a atenção, porque está fazendo uma coisa que todo mundo está fazendo. Já a mentoria, não. A mentoria você está ali do lado, você tá sendo ajudado ali de perto, né? Está sendo orientado ali de perto. Eu vejo assim, eu participo de alguns, eu comprei alguns cursos online e eu sinto muito essa falta também, porque os cursos são montados mais com comunidades,
mas você não consegue acessar o mentor, você não consegue acessar o dono do conhecimento. E isso para mim, quando eu montei o projeto, eu falei, não tem sentido eu fazer à distância, porque à distância as dúvidas vão continuar. Então, eu tenho muito essa coisa de fazer diferente quando eu acho importante, professor. Então, eu acho que quando a gente consegue acessar com facilidade as pessoas que estão nos ensinando, é muito mais fácil, né? É muito mais tranquilo, né? Então, eu também acho que as mentorias fazem total diferença, ainda mais quando os professores são acessíveis, são de fácil acesso. E a gente montou, a gente tem a nossa turma, ela tem uma comunidade no Telegram, como existe a comunidade do Intensivão 4K2, que foi montada para esse evento, existe a comunidade que a gente montou de alunos também, que vieram da jornada 4K2, e que facilita muito, né, professor Mourão, porque a gente consegue trocar informações a qualquer momento. Exatamente. E a interação é ótima. Você tem um pensamento ali, conecta na hora ali no Telegram, no WhatsApp, já recebe a resposta aí do professor. Então é outro departamento, né? Outra coisa, né, professor? É outra coisa. Professor William, gostaria de agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado por dispor o seu tempo aqui para a gente. Só vejo elogios aqui para o professor William, excelente professor, melhor de... Teve aqui que foi ótimo. Eu amo, tem declaração de amor aqui, professor. Grande mestre, melhor professor de João Pessoa, Rosivaldo colocando, grande mestre. Tem uma declaração de amor aqui, professor. Olha, cadê? Ah, tem uma pergunta, gente. Depois eu acho a declaração de amor aqui enquanto o professor responde. Ó. Como vocês fazem para captar aluno? Responde essa, professor. Você que está no processo. Eu vou responder falando aí do tempo que eu comecei, né? Vamos falar aí do ano de 2009, certo? Quando eu cheguei a São Paulo para cursar engenharia, um colega meu da USP, ele falou o seguinte, cara, coloca na comunidade do colégio tal lá, um anúncio que tu dá aula de matemática, né, tal, e aí você ia lá no colégio tal, colocava, olha, sou professor de matemática particular. Isso em 2009, né? Estamos falando aí do Orkut ainda. Fim do Orkut, né? Aí lá no colégio colocava que comunidade de física, dos amantes de física, eu lá sou professor, e funcionava, né? O pessoal ligava para você, agora não, agora você vai lá, você dá uma ordem pro programa, né? Você diz, olha, eu estou procurando esse tipo de público, que tem essa idade, que está nesse local, né? E ele faz todo o trabalho para você, né? Ele procura só. Então, imagine um resultado agora personalizado do que você fazia antigamente com o Orkut, né? E já funcionava, né? É dessa maneira que a gente costuma fazer agora, né, professor? A gente já tem aí ferramentas bem mais poderosas e já consegue ir direto no endereço do público, né? Por assim dizer. Eu me lembro do professor William perguntando assim, professor, eu consigo achar o meu público numa rua de São Paulo, num bairro de São Paulo, numa rua específica? Eu falei, sim, professor William. A gente foi lá e achou, assim, né? Isso não existe. Aí eu fiz a simulação e falei, isso não existe. Como é que ele consegue? Porque o banco de dados de clientes, de pessoas, de perfis do Facebook é uma coisa absurdamente grande, né? E esse Facebook Ads, ele é ferramenta para você anunciar no Instagram e no Facebook mesmo. Então, é muito poderoso. O cadastro, não sei quantos milhões de usuários que ele tem cadastrados. Eu não me lembro exatamente quantos tem. Se alguém aqui souber, eu agradeço até para ajudar a gente aqui. Mas são milhões de pessoas cadastradas no Facebook. Então, é muito fácil hoje você captar. Então, eu digo muito assim, as pessoas que estão aqui provavelmente foram captadas através do Facebook. Exatamente. As 300 pessoas, 290 pessoas que hoje estão na comunidade do Intensivão 4K2 foram captadas em 2 semanas. E exatamente dentro do perfil. Eu fico cada vez mais surpreso, porque durante as aulas eu percebo o quanto existe de sintonia entre os professores universitários durante as aulas. Por quê? Porque são perfis escolhidos por nós, né?
Isso é muito legal. Isso não é muito diferente, pessoal. Não sei se vocês teriam uma dúvida do presencial. Não é muito diferente do presencial. O presencial também você consegue fazer uma captação cirúrgica. É só você estudar direitinho o bairro onde mora o seu aluno, o seu público desejado, né? Onde é que eles estudam, as escolas que têm a ver com a sua proposta de trabalho. Então, também dá para montar um projeto de alcance presencial. É só você descobrir onde é que estão os seus alunos, qual é a distância mais próxima, já que se você vai até o aluno, da sua casa estão os alunos que você quer atender. Então, tudo dá para se fazer na captação, que é um pilar dificílimo de implementar inicialmente. Ele é fácil, mas ele é difícil. Ele é fácil de projetar, mas às vezes as pessoas travam com medo de errarem, né? E aquele feito é melhor do que perfeito, que eu falo o tempo todo, tem que ser aplicado. É fazer, aprender, buscar o público certo. Então, a captação, ela é essencial, ela demanda um pouco de energia, um pouco de tempo. Nada cai do céu, né, professor? Nada cai do céu, mas é possível de fazer. Então, é só a gente querer, gente. E a gente entender que não é um bico, né, pessoal? A gente entender que não é... Porque se você pensa nas aulas particulares como um bico, o que aparecer, apareceu. Quem ligar, ligou. Quanto pagar, pagou. Então aí não vai crescer. Aí não, a proposta não é essa. A proposta é você levar a sério. É levar a sério e ter, transformar a atividade extra. O professor William viveu isso. A minha atividade extra, a minha renda extra era maior, muitas vezes, em muitos meses, ultrapassava a minha renda enquanto empresário. As minhas aulinhas, 2 horinhas, 3 horinhas por dia que eu conseguia de tempo para dar, ultrapassavam os meus rendimentos com muito mais prazer e amor. Eu fazia com muito mais prazer e amor. Então, é a gente só levar a sério, entender que é um projeto de vida, entender que é para fazer diferença para a gente ir em busca dos nossos sonhos, né, professor? Ir em busca do nosso tempo livre e não desistir. Porque barreiras, obstáculos aparecerão, como aparece para tudo na nossa vida, em todo projeto da nossa vida. A gente tem que superar esses obstáculos. E nada melhor do que superar com técnicas, né? Sabendo passo a passo, sabendo que no momento que aparece o obstáculo 1, a gente vai estar preparado para superar esse obstáculo 1. Né, gente? Pessoal, mais alguma pergunta? Posso dispensar aqui o professor William para ele ir lá dormir, porque amanhã ele tem aula para dar. Isso, bem cedo. Mas é um prazer estar por aqui. Se o pessoal tiver pergunta, a gente responde tranquilamente. Eu vou me despedindo, vou dando a palavra para você, professor. Eu queria que você também deixasse os seus contatos aqui, contato no Instagram, canal do Telegram, canal do YouTube. Se você, não me lembro se você tem um canal já formado, disponibilizado para pessoas interessadas em te conhecer um pouquinho melhor. Eu queria que você se despedisse e deixasse os seus contatos, porque aí eu vou colocar na comunidade do Intensivão 4K2, eu tenho colocado o contato dos professores que eu tenho entrevistado. Pronto. Pessoal, meu contato aí é @matemáticowill. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou aprofundar mais no assunto, né, de como está sendo aí as aulas de mentoria, fique à vontade, tá certo? A gente responde tranquilamente. E eu estou com um canal no YouTube aí, mas por enquanto os vídeos estão fechados, porque são para cursos que eu já montei, né? Já estão rodando aí. Mas esse canal vai começar a esquentar em breve, já para começar aí o projeto do ano que vem, tá? Agradeço aí a oportunidade aí de ter estado aqui com vocês à noite, espero que a gente tenha podido, que a gente tenha ajudado aí o máximo de pessoas possíveis, né? E agradeço aí os comentários aí de todos, tá bom? Um abraço aí para todos. Um abraço, professor. Muito obrigado pela participação, pela presença, por dispor esse tempo para a gente. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui hoje. Amanhã, às 8 horas da manhã, o bate-papo é com a professora Valéria. A professora Valéria é da turma do professor William. A professora Valéria também inteligentíssima, sempre é muito Caxias, anota tudo. Vocês vão ver o nível de detalhe da professora Valéria. Ela me corrige, às vezes, em detalhes. Eu falo, professora, é muito detalhe, professora. Ela é muito gente boa, vocês vão conhecer. Então, Café com Bizus amanhã de manhã, às 8 horas da manhã também. Estamos essa semana com Café com Bizus, 8 da manhã.
e 8 da noite, às terças e quintas. Terça e quinta, 8 da noite, Café com Bizus também. E de manhã, todos os dias, às 8 da manhã, estarei entrevistando pessoas ligadas ao projeto 4K2. Amanhã, professora Valéria, conto com a sua participação, com os seus comentários, perguntas. Fique à vontade. Vamos acordar mais cedo amanhã, preparar aquele cafezinho, tomar um café com bizus comigo. Professor William, muito obrigado, foi um prazer enorme. Terça-feira que vem a gente tem aula, a gente está junto. Com certeza, estamos juntos. Tudo de bom, eu estou disponível sempre. Um abraço aí para todos, pessoal. Um abração aí para todos. Sigam esse cara aí, que esse cara é bom, viu? Muito obrigado, professor. Gratidão, muito obrigado, professor. Igualmente, professor. Boa noite, obrigado. Boa noite.